Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Muitas vezes, amigo ouvinte, o ser humano está tão endurecido pela maldade que, mesmo passando por situações ruins, o ser humano tem dificuldades em ver que está errado, que está pecando contra Deus e que precisa, com a ajuda dele, de mudanças. Pois o povo de Israel estava passando por grandes provações, eles estavam exilados e, ao retornarem para reconstruir Jerusalém, eles estavam abertamente transgredindo a lei de Deus ao oprimirem uns aos outros por causa de juros abusivos, por causa da exploração praticada de uns para com os outros. Nesta semana veremos exatamente o quanto Deus se desagrada de transgredirmos o espírito da lei. Os israelitas viviam à letra da lei. Quem vive à letra da lei, exteriormente, parece ter uma vida certinha. Porém, interiormente, ele não foi transformado pela graça. E ele não consegue dar uma verdadeira manifestação de obediência através do amor. Afinal, Jesus diz em João 15:10 que a obediência é uma manifestação do amor e que, por isso, seus filhos são chamados a obedecerem ao espírito da lei, que é o amor, e não simplesmente a observá-la pela letra. Porque uma obediência que é apenas externa, mas que não vem do coração, ela não tem valor diante de Deus. Para você ter uma ideia, o povo de Israel estava passando por isso, mesmo enfrentando o exílio, mesmo tendo enfrentado o exílio, retornando para Jerusalém, eles estavam praticando exatamente isso, ou seja, a letra da lei. Deixaram de amar verdadeiramente aos pobres e começaram a explorar e a praticarem os juros contra os seus próprios irmãos, desobedecendo abertamente o que Deus já havia ensinado no livro de Êxodo, capítulo 22, versos 25 a 27. Texto que nós vamos ler ao longo desta semana. É por isso que a lição, amigo ouvinte, desta semana quer nos ensinar a importância de vivermos o espírito da lei, que é uma manifestação de amor ao próximo através da obediência aos últimos 6 mandamentos do Decálogo. É também uma manifestação de amor a Deus através da obediência aos primeiros 4 mandamentos do Decálogo. É por isso que Cristo diz em Mateus 7,12, que o resumo, diríamos assim, de toda a lei é não fazermos aos outros aquilo que não gostaríamos que fizéssemos a nós mesmos, ou que fizéssemos aos outros apenas aquilo que fizéssemos a nós mesmos. O resumo da lei é o amor a Deus, manifesto nos 4 primeiros mandamentos, e ao próximo, manifesto nos últimos 6 mandamentos. Então a história do povo de Israel desta semana vai nos ensinar sobre isso. E nós veremos também que tipo de ação o profeta Neemias tomou para que esta condição de exploração fosse mudada. Hoje veremos, amigo ouvinte, em mais detalhes o que levou o povo de Israel a se queixar, o que levou Neemias a se queixar entre o povo, para que você e eu possamos aprender o que não devemos fazer com os nossos irmãos na fé. E com nenhuma pessoa, obviamente, mas especialmente aqui com os irmãos da fé. É o contexto.
de Neemias, capítulo 5. Vou ler para você Neemias, capítulo 5, dos versos 1 ao 5. Foi grande, porém, o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Porque havia os que diziam: somos muitos, nós, nossos filhos e nossas filhas. Que se nos dê trigo para que comamos e vivamos. Também houve os que diziam: as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas hipotecamos para tomarmos trigo nesta fome. Houve ainda os que diziam: tomamos dinheiro emprestado até para o tributo do rei, sobre as nossas terras e as nossas vinhas. No entanto, nós somos da mesma carne como eles, e nossos filhos são tão bons como os deles. E eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem escravos. Algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não está em nosso poder evitá-lo, pois os nossos campos e as nossas vinhas já são de outros. O que percebemos aqui, amigo ouvinte, é que apesar de externamente os filhos de Deus, os judeus, os israelitas, estarem obedecendo à letra da lei, eles estavam muito longe do espírito da lei. Eles não estavam sendo coerentes com aquilo que a lei dizia. Percebemos aqui as famílias clamando por alívio. Alívio de quê? Alívio da fome, do pagamento de impostos e de juros abusivos praticados pelos próprios irmãos da fé. Veremos algo mais sobre esses juros abusivos amanhã. Mas a princípio você perceba que o povo de Israel estava numa situação em que eles não tinham quase o que comer. Eles tinham que pegar emprestado, eles tinham que hipotecar as terras deles, e eles tinham também que pegar dinheiro emprestado dos próprios irmãos para pagarem o tributo, os impostos que o governo persa exigia. Impostos altíssimos. E ao invés de os irmãos israelitas ajudarem aqueles que estavam passando por necessidades, se aproveitavam das necessidades deles para os explorarem também. Naquela época, amigo ouvinte, naquela cultura, era muito comum, quando a pessoa não podia pagar suas dívidas, ela se oferecia como escrava ou oferecia um filho como escravo para trabalhar para a pessoa a quem devia, e essa pessoa teria a liberdade depois que toda a dívida fosse paga, ou talvez nem tivesse mais a liberdade. E eles chegaram ao ponto de fazerem isso. E os seus irmãos na fé, que tinham a mesma fé, acreditavam no mesmo Deus e que também tinham filhos, não ficaram sensibilizados pela condição dos seus irmãos e acabaram praticando a escravidão para que os seus compatriotas pudessem, por meio do trabalho escravo, pagar as próprias dívidas. Perceba, amigo ouvinte, que estar entre o povo de Deus não significa que a pessoa haja como um filho de Deus e nem significa que a pessoa seja um filho de Deus. Jesus nos advertiu em Mateus capítulo 13 que entre o seu povo de todas as épocas existiria o trigo e existiria o joio, ou seja, a planta boa e a planta ruim, a erva daninha. Não apenas Deus converte pessoas para a igreja, o diabo também converte, para atrapalhar aqueles que querem realmente ter uma relação sincera com Deus. Agora, graças a Deus, amigo ouvinte, que há pessoas que mesmo que se encontrem do lado do joio, há algumas pessoas que ainda se arrependem. Elas permitem que o Espírito Santo as advirta,
fale a elas para que elas mudem de vida. E amanhã veremos sobre isso. Veremos que os juros abusivos eram outra forma de os irmãos explorarem os próprios irmãos. E veremos ao longo da semana que algumas pessoas, tocadas pelo Espírito Santo através do profeta Neemias, se arrependeram e acabaram mudando de atitude. Hoje, amigo ouvinte, veremos que outra forma de exploração, que outra manifestação do desamor entre os próprios israelitas foi os altos juros cobrados por seus próprios compatriotas que tinham condições financeiras melhores. Vamos ler primeiramente o que está em Neemias capítulo 5, versos 6 a 8. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e estas palavras, muito me aborreci. Aqui é o profeta Neemias falando. Depois de ter considerado comigo mesmo, repreendi os nobres e magistrados e lhes disse: sois usurários, cobradores de juros, não é? De usura, cada um para com seu irmão. E convoquei contra eles um grande ajuntamento. Disse-lhes: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos às gentes, segundo nossas posses, e vós outra vez negociaríeis vossos irmãos para que sejam vendidos a nós? Jeremias ficou muito aborrecido, porque se Neemias e outros haviam trabalhado, dado do próprio dinheiro, para resgatar os irmãos que eram escravos de povos pagãos por causa de dívidas, seria um grande absurdo que agora os próprios israelitas, mais abastados, vendessem os seus irmãos ou comprassem os seus irmãos para serem escravos, desobedecendo abertamente a lei de Deus. Mesmo que esta prática social fosse socialmente e legalmente aceita entre as culturas da época, não era a vontade de Deus isso. Os pais naquela época tinham o direito de vender os filhos para pagarem suas dívidas ou venderem a si mesmos. E Deus, percebemos no Novo Testamento, no Antigo Testamento, ele regulamentou esta prática em Israel, exigindo que o credor libertasse o seu escravo a cada 7 anos. Depois que este pagasse a sua dívida, deveria ter a liberdade. E Deus, amigo ouvinte, ao regulamentar isso, porque era algo muito comum nas culturas da época, enquanto Deus regulamentava e reeducava o seu povo para não praticar isso com mais ninguém, nós lemos em Êxodo 22 uma orientação clara de Deus a respeito do assunto e que estava sendo transgredida nos dias de Neemias. Em Êxodo 22, 25 a 27, lemos o seguinte: se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te haverás com ele como credor que impõe juros. Se do teu próximo tomares em penhor a sua veste, lhe a restituirás antes do pôr do sol, porque é com ela que se cobre e a veste do seu corpo. Em que se deitaria? Será, pois, que quando clamar a mim, eu ouvirei, porque sou misericordioso. Deus havia proibido que um israelita cobrasse juro de outro israelita. E que se um israelita pegasse como penhor algo que alguém precisasse muito, como por exemplo uma veste, deveria durante a noite restituir isto para a pessoa para que ela pudesse se cobrir. Então Deus, amigo ouvinte, não aceitava o seguinte fato, que durante um período de grande dificuldade econômica por eles estarem no cativeiro,
uns explorassem os outros, ao invés de ajudarem uns aos outros. Amanhã, amigo ouvinte, veremos qual foram as ações que o profeta Neemias tomou para resolver este problema. Para que você e eu também aprendamos como devemos agir quando vermos nossos irmãos desobedecendo ao espírito da lei, que é o amor. Hoje veremos quais ações foram tomadas pelo profeta Neemias para acabar com a exploração que estava existindo entre os próprios israelitas. Eles estavam desobedecendo ao que Deus havia ensinado em Êxodo 22, 25 a 27, e estavam cobrando juros e juros abusivos dos próprios irmãos, contribuindo para que esses irmãos que não pudessem pagar as próprias dívidas se tornassem escravos. Isso era algo abominável diante de Deus. E vamos ver quais foram as ações que o profeta Neemias tomou para resolver este problema. Vamos ler aqui Neemias capítulo 5, dos versos 6 ao 12. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e estas palavras, muito me aborreci. Depois de ter considerado comigo mesmo, repreendi os nobres e magistrados e lhes disse: sois usurários, ou seja, cobradores de juros, não é? Cada um para com seu irmão. E convoquei contra eles um grande ajuntamento. Disse-lhes: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos às gentes, segundo nossas posses. E vós outra vez negociaríeis vossos irmãos para que sejam vendidos a nós? Então se calaram e não acharam o que responder. Disse mais: não é bom o que fazeis. Porventura não devíeis andar no temor do nosso Deus, por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? Também eu, meus irmãos e meus moços, lhes demos dinheiro emprestado e trigo. Demos de mão a esse empréstimo. Restituí-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, como também o 100º do dinheiro, do trigo, do vinho e do azeite que exigistes deles. Então responderam: restituir-lhes-emos e nada lhes pediremos. Faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam segundo prometeram. O profeta Neemias, amigo ouvinte, tomou uma nobre atitude e também corajosa. Ele reuniu uma assembleia para apontar para os magistrados, para apontar para os mais favorecidos que eles estavam pecando. E o argumento principal de Neemias se centralizou em torno da escravidão. Se muitos judeus, incluindo o próprio profeta, haviam comprado a liberdade para os seus compatriotas, que estavam vivendo como escravos entre os estrangeiros, que direito os nobres e oficiais de Israel teriam em comprar e vender os próprios irmãos? Neemias falou, por exemplo, no verso 9, que eles não estavam andando no temor do Senhor. Estavam, na verdade, dando um mau testemunho diante dos povos pagãos e inimigos. E no verso 10, Neemias diz para eles acabarem com isso, para acabarem com esta cobrança de juros. E ele pede nos versos 11 e 12 que eles restituam aquilo que os seus irmãos mais pobres precisavam e que era deles. Os líderes, amigo ouvinte, não falaram nada acerca do assunto porque viram que realmente estavam errados e concordaram em restituir tudo ao povo. Este é o resultado, amigo ouvinte, o benefício de a palavra divina
ser transmitida através de um profeta de Deus. Deus, ao longo da história, sempre se utiliza de profetas para guiar o seu povo à verdade e para conscientizar o seu povo dos seus erros, a fim de que possa corrigi-los. Por isso, amigo ouvinte, o dom profético é um dom tão importante que Deus continuaria usando este dom nos últimos dias, pouco antes da volta de Cristo. Mesmo a Bíblia sendo a palavra de Deus perfeita e completa, e não necessitando de nenhum acréscimo, Deus se utilizaria do dom profético para levar as pessoas de volta à Bíblia, para que as pessoas pudessem distinguir os falsos profetas. Se, de acordo com Jesus em Mateus capítulo 24, verso 24, antes de ele voltar existiriam falsos profetas, é óbvio que precisam existir os verdadeiros para que possamos saber que aqueles primeiros são realmente falsos. Mas tenha em mente uma coisa, amigo ouvinte. Mesmo que em Atos 2, 17 e 18, a Bíblia prometa, e também em Apocalipse 19 e 10, que o dom profético será usado por Deus nos últimos dias, para que o seu povo possa precaver-se contra os falsos profetas, nenhum profeta verdadeiro pode contradizer a revelação dada ao profeta anterior. O que isso significa? Se na sua igreja, ou se você ouvir falar de alguém que diz ter o dom profético, mas contradiz a palavra de Deus, a Bíblia, aquilo que Deus já revelou por meio dos profetas canônicos, ou seja, dos profetas que têm livros na Bíblia, esta pessoa que contradiz a Bíblia ou que tenta complementar a palavra de Deus é um falso profeta. Porque um verdadeiro profeta nunca contradiz a revelação anterior. E como o profeta Neemias, um verdadeiro profeta sempre vai se utilizar da palavra de Deus como base do seu discurso. Porque quando a palavra de Deus entra no coração do ser humano, ela traz resultados. Foi o que aconteceu com os líderes em Israel. Quando eles permitiram que a palavra de Deus, através do profeta Neemias, entrasse no coração deles, isso gerou verdadeira mudança. Que Deus, amigo ouvinte, nos ajude a termos o coração aberto e sensível à mensagem profética da Bíblia e à mensagem profética fora da Bíblia, quando o Senhor assim o decidir revelar-se a nós desta maneira. Aprendemos ontem, amigo ouvinte, que Neemias havia feito um apelo muito grande para que os líderes de Israel, para que pessoas influentes vivessem aquilo que pregavam, diríamos assim. Eles precisavam parar de cobrar juros dos seus compatriotas e obedecer aquilo que Deus já havia ensinado em Êxodo 21, 2 a 7, de que não deveriam cobrar juros dos seus irmãos e não torná-los ainda mais miseráveis e muito menos vendê-los como escravos. Só que Neemias sabia que estava lidando com um povo de coração muito duro. E em Neemias 5, versos 12 e 13, Neemias fez com que eles jurassem e ainda pronunciou uma maldição contra aqueles que não cumprissem a sua parte no acordo, de viverem aquilo que Deus queria que eles vivessem, ou seja, não explorar ao próximo. E por que Neemias pronunciou esta maldição? Mesmo que os líderes tivessem concordado em devolver o que eles tinham roubado ou confiscado daqueles que eram mais pobres, Neemias sabia da dureza do coração do povo e que, portanto, meras palavras não seriam garantia de que eles fossem cumprir o que disseram.
Neemias queria que eles dessem provas concretas de que eles realmente iriam cumprir. E para isso, Neemias proferiu maldições para impressionar a mente deles quanto à importância de obedecerem aquilo que Deus queria. Afinal, a Bíblia é muito clara em dizer que quando um ser humano promete algo a Deus, faz um voto ou um juramento, ele precisa cumprir. Especialmente nos tempos do Antigo Testamento, quando eles tinham muito esse costume. E em Deuteronômio 23, 21 a 23 é dito: se um de vocês fizer um voto ao Senhor, ao seu Deus, não demore a cumpri-lo, pois o Senhor, o seu Deus, certamente lhe pedirá contas, e você será culpado de pecado se não o cumprir. Mas se você não fizer o voto, de nada será culpado. Faça tudo para cumprir o que os seus lábios prometeram, pois com a sua própria boca você fez espontaneamente o seu voto ao Senhor, ao seu Deus. Então, é muito sério prometer algo e depois não cumprir, e ainda mais para Deus. E Neemias, ao pronunciar maldições caso eles não cumprissem com a palavra deles e com o juramento, Neemias estava conscientizando-os de que eles deveriam respeitar a Deus, cumprir com o que prometeram a Deus, do contrário, seriam castigados. Além disso, amigo ouvinte, você e eu podemos aprender de lição de que há muito poder nas nossas palavras e por isso precisamos ter cuidado com aquilo que nós falamos. Em Provérbios 18, 21 é dito: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Ou seja, se a morte e a vida estão no poder da língua, e nós vamos comer do fruto, seja um fruto bom ou um fruto ruim, de acordo com aquilo que nós falamos, precisamos ter muito cuidado com as nossas palavras. Se prometemos algo, temos que cumprir. E isso não é apenas uma prova ou uma evidência de cristianismo. É uma prova de caráter, de vergonha na cara, porque uma pessoa que diz algo e não cumpre e tem este vício de simplesmente não cumprir com a sua palavra, é uma pessoa que não tem vergonha na cara, o caráter não foi ainda plenamente desenvolvido. Então, peçamos a Deus ajuda para que nós possamos cumprir com as nossas palavras, com as nossas promessas. E se for, amigo ouvinte, para fazermos promessas e não cumprirmos, é muito melhor não fazermos. Reconhecermos nossas limitações e dizermos assim: Senhor Deus, eu não posso prometer nada agora porque eu sou muito pecador. Então, pelo seu poder, me ajuda a fazer a sua vontade. É muito mais simples, é muito mais honesto fazer isso do que prometer algo e não cumprir depois. Obrigado por sua companhia no Lições da Bíblia. Amanhã daremos sequência ao nosso estudo e vamos ver o grande exemplo de Neemias, para que ele pudesse mostrar para as pessoas como elas deveriam agir em relação àqueles que necessitavam e que estavam sendo oprimidos. Que Deus guarde a você, que Deus guie os seus passos. Um abraço e até amanhã. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. O profeta Neemias pôde advertir aos nobres de Jerusalém, por causa da ganância deles e exploração para com os necessitados, simplesmente pelo fato de que Neemias dava um bom exemplo. Quando a pessoa, amigo ouvinte, dá um bom exemplo, ela tem de Deus autoridade para advertir outras pessoas dos seus erros. Porém, não podemos confundir advertência com má educação. Algumas pessoas se acham no direito de serem mal educadas com os outros, como se isso fosse manifestação de exortação de um cristão exemplar. Muito pelo contrário. Um cristão exemplar, ele vai saber o que dizer, como dizer e no momento certo.
Afinal, em 2 Timóteo 2, 22 a 24, lemos que o servo do Senhor não deve viver brigando, mas deve ser apto para ensinar aos outros com paciência. Como que foi o exemplo de Neemias? Enquanto governadores, enquanto grandes homens se aproveitavam dos seus cargos para explorarem as pessoas, Neemias, que obviamente governou por cerca de 12 anos, mesmo tendo o direito de receber impostos dos seus súditos, Neemias, como governador, nunca reivindicou esse direito e ele mesmo financiou o seu próprio sustento. E nós vamos entender agora o porquê que ele fez isso. Ele fez isso para dar o exemplo, demonstrando que não se deve tirar mais de um povo que não tem. Então Neemias pôde falar com propriedade, porque Neemias seguia aquilo que Deus queria. Vamos ver o que Neemias fazia aqui, lendo o seu livro, que se encontra no capítulo 5, versos 14 a 19. Além disso, desde o 20º ano do rei Artaxerxes, quando fui nomeado governador deles na terra de Judá, até o 32º ano do seu reinado, durante 12 anos, nem eu, nem meus irmãos comemos do alimento que era destinado ao governador. Entretanto, os governadores anteriores, aqueles que me precederam, haviam colocado uma carga pesada de tributos e impostos sobre a população, tomando do povo todos os dias 480 gramas de prata, além de comida e vinho. Até os seus servos passaram a oprimir e espoliar o povo. Contudo, por amor e honra a Deus, não agi desta maneira para com a população. Ao contrário, dediquei-me pessoalmente à obra de reerguer esta muralha. Todos os meus homens de confiança foram reunidos ali e também se envolveram no trabalho e não adquirimos nenhum pedaço de terra. Além disso, 150 homens dos judeus e dos magistrados e os que vinham a nós sentavam à minha mesa para as refeições, como também os visitantes de outras nações ao redor de nós. O que se preparava para cada dia era um boi e 6 ovelhas escolhidas. Também à minha custa eram servidas aves e, de 10 em 10 dias, muito vinho de todas as espécies. Nem por isso tomei do povo dinheiro para alimentação, que a posição de governador me garantia, pois observava quão demasiadas eram as exigências que pesavam diariamente sobre o meu povo. E orava: lembra-te de mim, para o meu bem, ó meu Deus, e leva em conta tudo quanto tenho realizado em benefício deste povo. Neemias tinha propriedade em exortar aos grandes homens de Jerusalém, de levá-los a um juramento de serem fiéis a Deus e de pararem de explorar ao seu próximo, porque Neemias dava o exemplo. E que exemplo fantástico esse de Neemias para todos os governantes do país, hein, amigo ouvinte, do mundo. Neemias, quando viu que o povo já estava pagando muito mais impostos, ele preferiu se abster do direito de receber tributos. E o que nós percebemos, e que aconteceu por muitos anos no nosso país, e com a graça de Deus isso já está começando a melhorar, quanto mais impostos o povo pagava, mais impostos vinham. Se muitos presidentes e ex-presidentes tivessem seguido o exemplo de Neemias, com certeza o nosso povo não teria sido sugado, humilhado, empobrecido. Que Deus ajude ao cristão e também ao governante a seguir este bom exemplo de Neemias, o de jamais explorar o próximo. Um abraço, amigo ouvinte, Deus lhe abençoe. E até amanhã. E não se esqueça de ir aqui na descrição do vídeo, clicar no link para fazer parte do meu grupo no Telegram, que será informado acerca do meu seminário para adolescentes, um seminário sobre adolescência. Será muito importante também que você não desative as notificações, para que você não perca informações importantíssimas. Fica com Deus e até uma próxima.
E só para lembrar, se você, querido aluno, querido internauta, quiser fazer parte do meu clube de amigos, você poderá ver mais informações sobre isso na descrição do vídeo. Uma das lições que pudemos tirar ao longo da semana, entre outras lições maravilhosas, foi a de que Deus deseja que o ser humano vença a ganância. A ganância foi algo muito presente entre nobres de Jerusalém, porque eles estavam explorando os seus próprios irmãos e assim desobedecendo ao claro mandamento de Deus. E hoje eu quero apresentar para você, amigo ouvinte, alguns versos bíblicos que servem como remédio, diríamos assim, contra a ganância. Existem muitos outros textos, mas eu queria me deter com você o que está em Miqueias, capítulo 6, versos 6 a 8. Aqui nós percebemos um dos grandes remédios de Deus contra a ganância. Porque qualquer ser humano que vencer a ganância, vencerá uma série incrível de grandes males que ocorrerão na sua vida e na vida das pessoas a quem ele prejudicar. Então vamos ler Miqueias capítulo 6, versos 6 a 8. Sendo assim, com que eu devo me apresentar diante do Senhor e como me curvarei perante Deus, o Deus exaltado? Deverei eu oferecer holocaustos, sacrifícios queimados de bezerros de um ano? O Senhor se agradaria com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Devo oferecer meu primogênito, meu filho mais velho, fruto do meu corpo, como sacrifício para apagar os meus pecados e as minhas malignidades? Ó ser humano, ele já te revelou o que é bom e o que Deus exige de ti, senão apenas que pratiques a justiça, ames a misericórdia e a lealdade e andes humildemente na companhia do teu Deus. Aqui está, amigo ouvinte, o segredo para superarmos a ganância. Aqui se argumenta que o Deus exaltado, o que ele mais quer, não são sacrifícios, holocaustos, mesmo que Deus tenha estabelecido isso, para, de uma forma didática, pedagógica, ensinar o povo sobre o plano de salvação. Mas o que Deus mais queria não era uma religião com base no exterior, mas uma vida que revelasse a transformação efetuada pela graça de Deus e pela atuação de Deus na vida deles. E para que eles olhassem mais para o interior e vivessem aquilo que Deus queria para eles, Deus os convida a deixarem de lado as exterioridades e a compreenderem o seguinte: que para eles serem felizes e vencerem a ganância ou qualquer outro problema, bastaria eles, primeiramente, praticarem a justiça, serem justos em qualquer circunstância com qualquer pessoa. Segunda dica, amar a misericórdia e a lealdade, de forma que você seja misericordioso, bondoso, leal com qualquer pessoa que aparecer na sua frente. E a terceira dica para vencermos a ganância, andarmos humildemente na companhia do teu Deus. E por quê? É impossível que uma pessoa que mantém uma relação íntima com Deus, é impossível que ela seja gananciosa. É impossível que ela explore os seus empregados, os seus amigos, os seus irmãos, os seus clientes. Uma pessoa que anda humildemente na companhia de Deus, ela vai sendo transformada com o passar do tempo e vai refletindo o caráter e as qualidades e virtudes de Deus. E uma pessoa que obviamente não se relaciona com Deus, mas passa mais tempo com aquilo que é mal, ele vai refletindo e se familiarizando com as características e más qualidades de Satanás. Amigo ouvinte, que você e eu vivamos para o Senhor, que nós pratiquemos a justiça, que amemos a misericórdia e a lealdade
e que andemos humildemente na companhia do nosso Deus. Isso nos trará felicidade, paz de espírito e será um remédio importantíssimo contra a ganância. Que Deus dê a você um ótimo final de semana. Obrigado por sua companhia no Lições da Bíblia e até amanhã.